helicópteros relacionados com meios aéreos, acidentes rodoviários, sei lá, uma panóplia de situações, concretamente isso poderá ter ou não algum interesse com aquela situação em concreto, em termos de sonho, nunca mais ela me passou. Acontece também que durante muito tempo não era, se calhar, 1, 2, 3 anos depois do acidente, não era capaz de dar esta entrevista sem necessidade. Hoje, como nós sabemos e ouvimos todos os dias, qualquer tipo de acidente, qualquer coisa, lá está o apoio e a ajuda psicológica. Na altura, essa questão não se falou, não me lembro bem se não seria ainda muito usual. Agora, o que recordo e o que posso dizer é que poderia eventualmente ter sido fundamental. Nem pensamos nisso, não é? Mas eu acho que as pessoas, como os membros do governo, como os bombeiros, como os agentes da polícia, como algumas pessoas das Forças Armadas que ali estiveram presentes, estavam a cumprir uma missão e, portanto, o que nos ocorria é que os outros precisavam de apoio, e não aqueles que estavam, digamos, operativamente a tentar resolver as coisas. No que me diz respeito, eu estava mais disponível para tentar esquecer do que para me tentar lembrar disso. A gente chegando aqui, recorda-se agora de muita coisa, porque quando entramos... Vem muita imagem à cabeça. Tem muita imagem, imagem, as conversas, o que a gente passava, porque a gente chegava de manhã, íamos à tarde, aqui embaixo, neste fundão. Não era fácil estar aqui 5, 6 horas, por exemplo. Agora, estando aqui, juntamente aqui que o professor Serafim também teve, a gente começa a ter uma ideia como é que as coisas estavam espalhadas. O pessoal aguentou-se com bastante força, porque parece-me que é a penagem dos bombeiros é terem uma força de vontade e de estarem perante as situações, de aguentá-las. E neste caso, tanto os bombeiros das velas como os bombeiros da calheta mantiveram-se do princípio ao fim, todos aqui a trabalhar, todos que estiveram connosco cá em baixo. Certamente, e todos, tanto eu como a todos os que estiveram aqui, à noite ou em casa, se recordavam daqueles momentos. E passados 10 anos a gente ainda se encontra e falamos do assunto, como é que aconteceu, como é que não aconteceu. Há sempre histórias que vêm à baila. Tive ali alguns dias em que só me falavam naquilo e eu já não podia que me falassem naquilo, não é? Obviamente. Mas esqueci depressa as agruras vividas ali. E nunca acordei de noite a pensar naquilo. Mas devo dizer-te que durante um ano, sensivelmente durante um ano ou mais, todos os dias eu pensava naquilo. Todos os dias via aquelas imagens na minha frente. Na altura do acidente, dos meios de identificação foi esse dito relógio. Portanto, esse relógio foi-me dado, eu trouxe esse relógio e sempre a funcionar e veio do acidente para o pulso do meu irmão, sem tampouco ter que se retirar a pilha. Do seu marido? Do meu marido, sim, do meu marido. Sim. E sempre funciona. Sempre a funcionar. E ele continua a usar esse relógio, embora desde essa altura até agora já tenha sido dada a pilha. Quando recebi os objetos que pertenciam ao meu irmão, uma carteira, alguns documentos, entre esses objetos encontrava-se esse relógio. Que era o relógio do meu irmão, que obviamente que ao nível da pulseira estava deteriorada, molhada, etc, mas o relógio está como estava aqui, sempre a trabalhar, sem qualquer risco, sem qualquer sinal de que tivesse levado uma pancada ou qualquer coisa parecida, e aqui está. Esta roda num cenário de horror, num cenário dantesco como era aquele, era para mim algo que nos fazia fixar o olhar sempre na mesma direção. Simbolizava algo que se mantinha vivo. 5 meses depois da catástrofe eu voltei ao local para fazer outra reportagem. Cheguei lá, tirei a roda e trouxe-a comigo para a terceira. E tenho a intenção
de a entregar à pessoa a quem ela se destinava. Julgo que na altura, há 10 anos atrás, alguma criança que devia ter qualquer coisa como 3, 4 ou 5 anos, a julgar pela dimensão da bicicleta, mas ela está aqui também para entregar mais tarde ao destinatário. Eu espero ainda ter a ocasião de fazer chegar o pneu ao destinatário, porque julgo que deverá ser bem recebido e para essa pessoa será certamente uma bela recordação dos pais. Não é? As sujitas estão assim. As botas foi o que me salvou. Porque as botas tinham aderência, eram umas botas de caminhada. E essas botas nunca mais as voltei a calçar desde que saí de São Jorge. Quando cheguei a São Miguel, descalcei as botas em casa e guardei-as, não as lavei e tenho as botas guardadas. Acompanham-me sempre e estão ali sempre a me lembrar. O relatório final do Instituto Nacional de Aviação Civil aponta para uma sequência de erros naquele voo fatídico e deixa várias recomendações. Em jeito de conclusão, o Instituto Nacional de Aviação Civil aponta como causas para o acidente o não respeito pela altitude de segurança, a imprecisão da navegação estimada, a não utilização correta do radar de tempo e, por último, a falta de verificação cruzada das indicações de radioaltímetro e dos altímetros barométricos. Há lá anos que anda a dizer que o problema dos Açores é a insuficiência de ajudas de navegação no terreno e também existem estes problemas naturalmente no equipamento dos aviões. Por exemplo, os aviões da TAP têm 5 instrumentos autónomos de navegação, 2 dos quais são GPS. A redundância é importantíssima na aviação, é a segurança. A sorte dos açorianos é terem os melhores pilotos do mundo a operarem na terra deles. Se todos os pilotos fossem como os pilotos açorianos, nós tínhamos o problema resolvido, a aviação era muito mais segura no mundo. Mas mesmo os melhores pilotos estão sujeitos a acidentes. Este avião, na altura do acidente, não tinha este sistema que tem atualmente de GPS. Tinha um sistema de navegação que infelizmente estava desativado por força dos satélites que era o sistema Ômega. Além disso, tem instrumentos de condução de voo e tem instrumentos de navegação rádio. Portanto, vamos lá, em que o piloto sabe o caminho que está a seguir, tem um medidor de distância, sabe a distância, no caso do Faial, sabe a distância a que está do Faial e tem o caminho, isto aqui em aviação, as leituras são magnéticas, portanto, caminhos magnéticos, portanto, sabe o rumo que está a tomar para correção ao vento e o avião não era absolutamente autónomo em termos de navegação, mas tinha na altura os equipamentos suficientes para navegar aqui no arquipélago, atendendo aqui há várias ajudas de rádio. Todo este historial da SATA e com, enfim, 2 acidentes em toda a sua história, não é? O primeiro dos quais é numa época e em condições muito especiais, nós podemos estar seguros de ter uma companhia aérea cujos profissionais são muito treinados em condições muitas vezes adversas da operação e que desenvolvem um trabalho que é reconhecido para além das nossas fronteiras. Eu utilizo muito o avião